Aí tá ligado? Aqui. Pode ver. Deixa. Ela tá chegando aí. Parece que tem mais gente à tarde do que pela manhã. Acho que é o pessoal da cozinha. Puxa, esquentar um pouquinho. Porque estava desligado, agora o dia está chegando. Fala aí pra ver. Som. Acho que sim. Eu gostaria de ler a citação que eu li no início da mensagem, do culto divino, que mostra a importância de nós estudarmos sobre a vida e o trabalho de Neemias. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 13. O objetivo de Satanás cumpre-se tão certamente quando homens vão na dianteira de Cristo e fazem obra que ele nunca lhes confiou, como quando permanecem no estado laodiceano, morno, julgando-se rico, enriquecido de bens, sem de nada necessitar. Então nós estamos falando sobre o perigo de ir na dianteira de Cristo e fazer uma obra que pode até ser boa, mas que ele nunca nos confiou. Algo que nós precisamos analisar. E então eu falei que nós iríamos considerar, e nós já iniciamos essa análise de como Neemias pôde seguir avante com tanta certeza de que sua obra, sua missão tinha o selo da aprovação de Deus. Porque muitas vezes, eu já fiz isso, creio que vocês também já devem ter feito, em algum empreendimento ou outro, pode ser pequeno, alguns talvez em algum empreendimento maior, feito planos e ter ido avante e depois perceber que você não está correndo e trabalhando com a bênção de Deus. Boas intenções não resolvem e nobres propósitos também não são suficientes. Precisamos ter sido chamado por Deus para fazer a determinada obra que nós julgamos ter no coração o fardo de fazer dado por Deus. A irmã White, ela escreveu o seguinte sobre como discernir a vontade de Deus. Há 3 modos pelos quais o Senhor revela sua vontade a nós. Como poderíamos diferenciar sua voz daquela do estranho? Então, a irmã White fala que tem 3 modos. E nós vamos ver isso acontecendo na vida e na experiência de Neemias. Esses 3 modos que é dito que o Senhor usa para revelar a sua vontade a nós, Neemias pôs em prática. A pergunta é, como podemos diferenciar? Nós sentimos o desejo, nós sentimos a impressão. Vamos ler mais uma vez Neemias 2? Na verdade, nós lemos pela manhã Neemias 7, mas também está no capítulo 2 e o versículo 12. Isso para nós voltarmos a ver as palavras de Neemias, que ele falava com tanta convicção. Neemias 2:12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. O que Neemias falou? O que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Como é que nós podemos falar com tanta certeza que Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus falou comigo? Como que Neemias pôde ter essa certeza? É sobre isso que nós vamos falar hoje à tarde. Então, quais são os 3 modos pelos quais Deus revela a sua vontade a nós? Alguém aqui já ouviu o estudo sobre como encontrar a vontade de Deus?
Alguém gostaria de nos ajudar? É baseado na declaração da irmã White. Sonhos, visões e... Sonhos, visões. Através dos profetas. Isso aí é como ele revela o futuro para os profetas, mas eu não estou falando de profetas, eu estou falando eu, ser humano, não sou profeta, vocês, pessoas simples, como que Deus revela a sua vontade, não para o mundo, não para a igreja, eu estou falando para mim. Porque profetas, eles recebem mensagens, orientações sobre o futuro, sobre a vida da igreja e tem a ver com muita coisa, né? E ele usa sonhos, visões, mas não estou falando disso não, estou falando eu como pessoa. Mas através da palavra também. Ok, palavra. Deus nos deu a Bíblia e Ele nos deu o Espírito de profecia. E dentro desses escritos nós temos orientações. E essas orientações nos revelam a vontade de Deus. Então, correto, porque ela fala exatamente isso. Deus nos manifesta a sua vontade através das Santas Escrituras. Número 1. Então, se eu sinto desejo de fazer uma obra para Deus. Sinto desejo de fazer uma obra para Deus. Bom, na Coreia do Norte não tem Bíblias, não é permitido Bíblias entrar. Então, eu tenho desejo de levar Bíblias para a Coreia do Norte. Então, eu vou passar a ser um contrabandista. Vocês acham que este empreendimento... E tem muitas pessoas sinceras que já fizeram trabalhos dessa natureza, levando a palavra de Deus para países onde a palavra de Deus não penetrava. Mas o que vocês acham? Será que a palavra de Deus, ela me permite fazer uma obra dessa natureza? O que vocês acham? Existe algum princípio dentro da palavra de Deus que talvez poderia estar em conflito com tal empreendimento? Eu vou ser contrabandista, eu vou mentir, eu vou trabalhar secretamente, fazer uma coisa boa, eu vou levar a palavra de Deus onde ela não entra. Será que Deus precisa de mim? E será que Ele precisa que eu use tais métodos para realizar o evangelismo na Coreia do Norte? O que vocês acham? Não. Ou eu acredito que eu preciso trabalhar na Austrália. Deus, Ele está me impressionando, eu tenho que ir e eu vou trabalhar na Austrália, vou fazer a obra de Deus. As igrejas brasileiras lá estão mortas e eu tenho uma profissão que permite eu entrar na Austrália, só que eu vou ter que mentir na entrevista lá no consulado. Será que Deus está me chamando? Não. Ou será que talvez Ele esteja me chamando, mas se eu preciso mentir para ir, então isso mostra que a palavra dele não está se harmonizando com os planos, certo? Então por isso que a irmã White ela coloca a palavra como critério número 1. Eu quero casar com uma pessoa, eu moro no interior, não tem jovens adventistas da minha idade na igreja que eu frequento, eu conheço uma moça batista, ela é boa, cristã conservadora, inclusive os pais são mais conservadores do que as famílias adventistas da minha própria igreja. E eu desenvolvo uma amizade com ela e de repente começo o namoro, aí começo a pensar em casamento. Como que eu vou saber se essa é ou não é a vontade de Deus? Eu preciso orar? Não, está escrito. Por que a resposta já está dada? Porque eu tenho conselhos claros, já revelados dentro da palavra. Então vamos voltar. Há 3 modos pelos quais o Senhor revela a sua vontade a nós. Número 1 é o quê? A palavra. Gente, se a palavra já condena, então eu não preciso mais consultar conselheiros, eu não preciso mais buscar a Deus em oração, porque a palavra já deu a resposta. Então, para muitos empreendimentos, muitos planos, a palavra já deu a resposta, a palavra já indicou o que Deus pensa
sobre aquele projeto. Compreenderam? Só que tem um desafio, e esse é o desafio que todos nós encontramos. A palavra, ela não tem uma resposta clara, explícita para todas as minhas indagações. Vocês entenderam? Eu não estou falando que a palavra de Deus ela não tem respostas para tudo, porque a palavra de Deus está repleta de princípios que são aplicáveis a todas as situações da vida. Mas a palavra, ela não é clara e ela não é direta sobre todas as circunstâncias e situações que nós vamos enfrentar. Nem todas as decisões que nós precisamos tomar, nós vamos encontrar na palavra uma resposta tão clara como para o jovem que quer casar com uma pessoa que não é de sua igreja. Nós temos uma declaração muito clara em não se unir em um jugo desigual. Então, aí a palavra já resolveu. Mas eu estou estudando numa faculdade e eu estou pensando em comportar nas férias ou ir para a China numa viagem missionária. Eu recebi um convite para ir para a China, mas eu também penso em fazer comportagem porque vai me fazer bem. Me fala uma coisa, é possível eu encontrar na palavra uma resposta para isso? Vamos ser sinceros. Alguém aqui já encontrou alguma resposta na palavra para um caso como este que eu acabei de mencionar? Não. Então, por isso, a irmã White não deu somente um modo. Se ela tivesse dado só um modo, nós ficaríamos confusos em determinadas situações em que a palavra não tem resposta clara. Então, qual seria a segunda? Alguém sabe? Eu posso ler, mas se alguém sabe, já adianta. A voz do bebê? Não. Eu conheço pessoal que joga na cumbuca e sorteia. Também não. A intuição. Porque o apóstolo foi escolhido assim, né? Mas para quem não tem princípios, né? É o que eles sabem. Intuição? A circunstância. Intuição. É. Multidão de conselhos. A circunstância. O Herbert falou. A irmã White fala assim: Deus revela sua vontade também em suas providenciais atuações. Ou poderíamos usar palavras mais simples: circunstâncias providenciais. Vamos supor que eu estou nessa dúvida: comportagem ou China? Só que para eu ir para a China, eu tenho dois desafios. É muito caro a passagem, eu sou um aluno, eu estou tendo desafios para pagar o estipêndio e eu já estou numa situação financeira apertada e o governo chinês não vai dar visto para brasileiro para fazer trabalho missionário com tanta facilidade. Então eu tenho dois obstáculos muito bons que podem ajudar a discernir a vontade de Deus. Porque ambas as possibilidades são boas, vocês concordam? São duas excelentes possibilidades que estão diante de mim. Comportagem seria uma bênção, mas quem sabe a bênção maior não está me aguardando na China. Só que eu não tenho dinheiro e eu não sei como que eu vou conseguir o visto sem falar uma mentira. Então o que eu faço? No que diz respeito ao dinheiro, eu faço a minha parte e deixo Deus fazer a parte dele. Você esgota todos os recursos e você explora todas as possibilidades e depois você descansa e espera no Senhor. E quanto à entrevista, você fala a verdade e você deixa as consequências nas mãos de Deus. Depois de fazer isso, se você consegue o dinheiro da passagem, você consegue o visto, o que você poderia concluir com isso? Que Deus quer que você vá para a China e não para a comportagem. Agora você não consegue o dinheiro. Aí você vai fazer o quê? Você vai para o banco pegar um empréstimo com juros altos porque você está doido para ir para a China. Será que nós estamos seguindo esse segundo passo? Está forçando. Estamos forçando a vontade de Deus. Quando nós forçamos a vontade de Deus, nós nos damos mal. Como saber a diferença? Aí nós temos um terceiro. Agora esse terceiro eu acho perigoso. Eu acho perigoso quando nós colocamos ele como número 1. E a maioria das pessoas
gostam de colocar esse número 3 como número 1. Outro modo pelo qual se ouve a voz do Senhor, ou se discerne a sua vontade, é mediante os apelos do seu Espírito Santo, produzindo no coração impressões que se desenvolverão no caráter. Então aqui estamos, 3 modos: consultar a palavra de Deus, circunstâncias providenciais e número 3, apelos do Espírito Santo. Por que a irmã White coloca este como o último? O que vocês acham? Apelo do Espírito Santo. Mas o jovem pode chegar e falar: mas eu senti o Espírito falando no meu coração que eu devo casar com essa moça. Pode ser perigoso, né? Só a palavra sentir já para mim é preocupante. Porque os nossos sentimentos são confusos. Nós precisamos de critérios mais objetivos e mais sólidos para determinar o que Deus quer de nós. Se nós dependermos de impressões e sentimentos e intuição, nós estamos sujeitos a erros gravíssimos, com intenções boas. Neemias, vamos voltar então para Neemias. Neemias capítulo 2. Então Neemias, ele viu uma necessidade real e isso o levou a sentir o desejo de fazer alguma coisa. Mas nessa altura ele não sabe qual é a vontade de Deus. Ele tem uma impressão, ele tem um fardo no coração. Só que Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes. Ele tinha circunstâncias que apresentavam um obstáculo para ele poder fazer aquilo que ele desejava fazer. Isso é ótimo. Nós não devemos encarar esses aparentes obstáculos como uma maldição, porque esses obstáculos são meios pelos quais Deus pode nos confirmar a sua vontade. Então Neemias, ele não podia ter certeza nessa altura que ele seria mais útil em Jerusalém, ou se ele não deveria continuar exercendo sua influência e sua religião, compartilhando ela ali na corte da Medo-Pérsia. Como que ele poderia ter certeza que uma seria mais útil do que a outra? Então, essa situação desafiadora, o fato dele estar preso, é como uma pessoa, vamos pensar em uma situação mais parecida com a nossa vida real. Uma pessoa que talvez trabalha para o exército e ela está comprometida e ela não tem a liberdade de simplesmente chegar e falar: eu estou pedindo demissão porque eu tenho que fazer outra coisa. Quantos aqui trabalham em algum lugar onde você tem essa liberdade? Não estou falando dos autônomos, estou falando de pessoas que são empregadas por alguma organização ou algum órgão do governo, mas tem a liberdade de chegar e dizer: olha, eu já estou adiantando que eu estou saindo. Temos essa liberdade. Muitas vezes, de um modo geral, nós temos. Neemias não tinha. Neemias, ele precisava de uma permissão especial. Outra coisa, Neemias, ele precisava de apoio. Ele não podia apenas ir sem ter o recurso e a proteção e o apoio que o rei Artaxerxes teria condições de dar. Com isso em mente, vamos ver então como que Neemias, ele confirmou a vontade de Deus para a sua vida. Capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração.
Então temi sobremaneira. Nessa altura, criou-se outro obstáculo para Neemias. Agora, além de precisar da liberação e o apoio do rei, agora sua própria vida está em jogo. Porque ele demonstrou sua tristeza, o coração estava pesado em função das notícias que ele recebeu de Jerusalém, e esse semblante caído era um sinal de que Neemias poderia estar planejando algum mal contra o rei. Então Neemias ele precisava de vários milagres agora. Ele precisava de uma intervenção clara do Senhor. E essa intervenção seria o selo de aprovação que preservaria Neemias durante toda a sua vida daí por diante. Olha o que diz no versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Então Neemias, o que ele faz? Ele conta a verdade e deixa as consequências nas mãos de Deus. Nessa altura, além de não conseguir liberação, a licença que ele precisava, e o recurso e o apoio que ele queria, ele poderia ter perdido a sua vida. Neemias, ele abre o jogo e coloca nas mãos de Deus. Eu gosto dessa parte aqui no verso 4, que diz: e o rei me disse, que me pedes agora? E a Bíblia fala que houve um pequeno intervalo entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias. Esse intervalo pode ter sido 2 segundos, mas a Bíblia fala: então orei ao Deus dos céus. Talvez Neemias estava orando antes: Senhor, abre a porta para eu poder sair daqui. Mas agora talvez a oração dele seja: Senhor, preserve a minha vida. Eu não sei nem se eu vou sair daqui vivo. Mas Deus já tinha um plano para a vida de Neemias. Sabia, Deus estava orquestrando tudo desde o início. A vinda daqueles irmãos de Judá, contando a situação lamentável do povo. O Espírito Santo impressionando o coração de Neemias e colocando aquele sentimento de pena, de tristeza, de dor. E impulsionando Neemias a orar, interceder pela igreja. E agora colocando Neemias ali naquela situação desesperadora, parecia que tudo ia desabar. E agora Deus intervém. Porque Deus, ele gosta de trabalhar, especialmente quando o homem está em sua extremidade. Vocês entenderam? Deus, ele gosta de trabalhar quando o homem está na pior situação possível. Porque quando nós estamos diante do Mar Vermelho, quando nós estamos diante de Golias com pedrinhas que não significam nada, quando a vitória é dada, não tem como a glória ir para outros senão para Deus. Quando Daniel está diante da morte, porque ninguém sabe declarar o sonho de Nabucodonosor, quando é possível um homem dizer, não só a interpretação, mas o próprio sonho que o rei teve, a glória não pode ir para homem, senão para Deus. Então Deus, ele gosta de intervir na extremidade do homem, e Deus interveio de uma maneira maravilhosa. Verso 5 diz: e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Vocês sabem quanto tempo Neemias foi e ficou? Vamos abrir rapidinho nossas Bíblias, em Neemias capítulo 13. Neemias
recebeu apoio financeiro, proteção, tudo o que ele precisava. E ele foi apontado por Artaxerxes como governador da Judéia. E depois Neemias escreve: mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, verso 6 de Neemias 13, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei. Em que ano Neemias voltou? 42. Em que ano do reinado de Artaxerxes? 32. Em que ano do reinado de Artaxerxes ele foi? 20. 12 anos. 12 anos para trabalhar com todo o apoio e, mais importante do que o apoio humano, o selo da aprovação de Deus. Vocês conseguem ver por que Neemias foi com tanta certeza? Por que Neemias foi capaz de dizer: então meu Deus me pôs no meu coração? Por que Neemias ele tinha tanta convicção? Porque ele foi com o selo da aprovação de Deus. Neemias chegou a ter momentos difíceis depois que ele iniciou a obra com o povo de construir o muro. Vamos abrir Neemias 6:9. Neemias 6:9 diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias, ele teve momentos de extrema angústia. Teve conspiração. Conspiração contra ele, oposição de todos os lados e às vezes vinda de dentro do povo. Mas aqui está uma lição que eu acho fundamental. O que acontece quando nós vamos à frente do Senhor e nós não estamos com aquela certeza do selo da aprovação dele? Quando surgem os desafios, surgem as dificuldades, vem a dúvida: será que eu realmente tomei a decisão certa? Eu já vi jovens questionarem se casaram bem. Por que um casal de jovens questiona: será que eu casei com a pessoa certa? Porque depois que casam, aí vem os desafios. O casamento, ele tem desafios. Desafios vão levar a pessoa insegura a questionar se a decisão foi certa. Quando você vai avante com absoluta certeza que Deus está colocando sobre a decisão o selo da aprovação dele, venha o que vier, não vai abalar a confiança que a decisão foi certa. Neemias enfrentou muitos desafios. Neemias, ele foi provado ao extremo, mas ele nunca foi levado a questionar se ele estava no lugar certo, fazendo a obra certa, porque ele foi com a certeza, a convicção que ninguém podia abalar de que ele estava fazendo a obra de Deus. Olha como ele responde confiantemente em Neemias capítulo 6, verso 3. Neemias 6, 3. Aos opositores, quando Neemias ele estava sendo desafiado e maltratado, perseguido, e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Faço uma grande obra, foi a resposta de Neemias. Neemias sabia que a obra que ele fazia não era apenas resultado do impulso de seu coração. Agora, quando nós não temos essa certeza, os desafios vêm, irmãos.
E aí nós ficamos com aquela dúvida terrível que nos persegue até nós nos desanimarmos e desistirmos. Vamos falar um pouco mais sobre a pessoa de Neemias. O nome Neemias, alguém sabe o que significa? Neemias, Deus consola. Ele era um homem de oração, nós vemos isso durante o livro, uma pessoa que sabia trazer os seus problemas para Deus e confiar nas mãos de Deus os seus desafios, de poderosa eloquência, um homem que sabia motivar pessoas à ação, habilidades organizacionais. Ele sabia como organizar o povo para tirar o máximo dele em termos de produtividade. Confiava na direção de Deus e era um homem de rápida e decisiva resposta. Um homem que sabia decidir com prontidão. Não impulsivo, mas também não cauteloso ao ponto de deixar a obra ser retardada. Neemias se revela um homem que planeja sabiamente suas ações e um homem cheio de ousadia. Duas características. Vocês vão encontrar Neemias falando: considerei comigo mesmo no meu coração. Essas palavras estão no livro de Neemias. Um homem que planejava, um homem que calculava, mas também um homem cheio de ousadia. Contendi com os nobres. Ele sabia confrontar. Ele sabia lidar com problemas. Ele sabia enfrentar pessoas com o Espírito de Cristo, mas com coragem. Ele não era um homem tímido. Não era a posição ou riqueza material que ocupava o primeiro lugar nos pensamentos de Neemias. Se a preocupação de Neemias fosse conforto, uma vida de honra e de prestígio aqui neste mundo, ele teria permanecido do jeito que ele estava antes de ir para Judá. Mas ele preferiu, como Moisés, sofrer com o povo de Deus do que desfrutar das riquezas do Egito. Diego, Sim. ainda tem que analisar que o rei era pagão, não era pagão? Sim. O rei Artaxerxes era um rei pagão. Só que ele era um rei... Os reis da Medopérsia, diferente de Babilônia, eram reis que respeitavam outras religiões. Tá, mas o que eu fico pensando é que o rei, ao liberar Neemias para reconstruir Jerusalém, ele perdeu o braço direito dele, correu risco de vida, porque o próximo copeiro podia traí-lo, e ainda assim desenvolveu um reinado em Judá, no qual viesse ser concorrente com ele. Né? Com certeza. Isso é verdade. Ele confiava em Neemias, obviamente. E eu acho que Neemias, como Daniel, soube conquistar o favor do rei. Daniel teve essa habilidade. Ele achou graça não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Eu gostaria de passar para vocês um pequeno esboço do livro de Neemias, só para dividir em 3 sessões. Às vezes isso torna o estudo mais fácil. A primeira parte do livro de Neemias é sobre a construção das muralhas de Jerusalém. Capítulos 1 a 7. Nós temos a construção dos muros. Capítulos 1 a 7. E como nós lemos em Daniel, vamos abrir rapidamente em Daniel. Daniel capítulo 9. Os primeiros 7 capítulos de Neemias contam como essa obra foi realizada, em detalhes.
mas mais de 100 anos antes, Daniel havia visto escrito alguma coisa sobre o muro sendo reedificado. A última parte do verso 25 de Daniel 9. Daniel 9, 25. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos o quê? Angustiosos. Isso é um resumo da obra de Neemias no seu primeiro mandato como governador da Judéia. Trabalhando em tempos angustiosos. Eu mencionei hoje pela manhã que havia um povo vizinho que se tornou hostil contra os judeus, porque na época da reconstrução do templo, décadas antes, eles não tiveram participação, então se tornou um povo inimigo, os samaritanos. Tanto que nos dias de Jesus nós vemos uma inimizade entre judeus e samaritanos. Na verdade, os samaritanos são israelitas que se misturaram com outras nações. Eles acreditavam ter parte na construção do templo e entre os de Judá. Só que pela mistura e por eles terem adotado práticas pagãs, não tiveram participação na construção do templo. Em função disso se desenvolveu essa hostilidade que já se manifestava nos dias de Neemias. E eles foram os que mais causaram problemas para Neemias. E eles conseguiram infiltrar, tanto que a oposição também veio de dentro. Vamos voltar para Neemias. Então, os primeiros 7 capítulos contam em detalhes como foi a obra de construir os muros de Jerusalém. Capítulos 8 a 10, Esdras e Neemias trabalham juntos para organizar o povo e também instruir em sua religião. Capítulos 8 a 10. Capítulos 11 e 12. Capítulos 11 e 12 de Neemias. Estamos dividindo o livro de Neemias em 3 partes aqui. A primeira parte foi a construção do muro. A segunda parte, a organização do povo dentro da cidade. E a parte número 3, capítulos 11 e 12, reformas espirituais. Neemias, ele trabalhou em cima de 2 reformas. Ele viu 2 questões que precisavam ser resolvidas dentro do povo de Deus, que ameaçavam trazer o povo de novo ao estado que levou ao cativeiro. Uma era a mistura com povos pagãos através de casamento, e a outra era o quebrantamento do sábado, relaxamento na guarda do sábado. Nós podemos ver, por exemplo, em Neemias capítulo 13, último capítulo, isso já depois da construção dos muros. Neemias, ele teve que ajudar o povo a voltar à guarda do sábado. Eles estavam fazendo comércio no sábado, vendendo, comprando. Verso 15 de Neemias 13: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis,
profanando o dia de sábado. O que significa profanar o dia de sábado dentro desse contexto? Vender e comprar. Vender e comprar. Então, se você não tem uma resposta para alguém que pergunta por que vocês não fazem comércio no sábado, por que vocês não compram e vendem? Aqui em Neemias nós temos a resposta. O servo de Deus considerou uma profanação. É uma profanação porque nós não conseguimos guardar o sábado direito. O propósito do sábado não é alcançado quando nós carregamos fardos seculares que podem ser carregados durante a semana. O sábado acaba não sendo a bênção que ele poderia ser. Verso 18, porventura não fizeram vossos pais assim? Ou seja, Neemias ele vai apelar para a causa do cativeiro babilônico. Ou seja, não foi por isso que nós perdemos tudo e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando já sombras nas suas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas a alguns dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então Neemias ele foi um homem de ação e de firmeza. Agora eu queria deixar para vocês um desafio, e nós vamos terminar agora, mas nós temos uma situação aqui no livro de Neemias que pode aparecer um pouco difícil. Nós sabemos que Neemias ele foi um homem cheio do Espírito Santo, ele era um reformador, promovia a organização e a reforma na igreja. Nós temos uma atitude aqui de Neemias que talvez alguns podem questionar e até não entender e achar uma contradição. Mas nessa obra de tentar trazer a reforma, especialmente sobre a guarda do sábado, notem o que acontece aqui, a partir do verso 23, agora lidando com a questão do jugo desigual, depois de ter falado sobre o sábado. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Olha agora a reação de Neemias, a forma como ele vai promover a reforma. E contendi com eles e os amaldiçoei. Até aí tudo bem, né? Porque falar com alta voz e tocar a trombeta e talvez pregar um sermão forte, tudo bem. Mas o que Neemias faz depois? Espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Então nós temos que encontrar uma resposta, não é? Até que Neemias perdeu a paciência aqui, o Espírito Santo fugiu dele e ele começou a usar métodos humanos para promover a reforma. Ou será que existe uma explicação bíblica para nós conciliarmos a forma de Neemias com o tipo de governo que existia na época do Antigo Testamento? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo depois do intervalo, então eu vou encerrar com uma oração. Nós vamos depois dar uma continuidade ao estudo do livro de Neemias. Vamos nos ajoelhar para falar com Deus? Nosso querido e amoroso Pai que estás nos céus, mais uma vez te damos graças por podermos nos reunir neste sábado à tarde, em tão boas circunstâncias, em meio à natureza,
podendo estudar a Tua Palavra e discernir melhor a Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a saber exatamente qual é a obra, qual é o projeto, qual é o empreendimento que nós devemos seguir e como fazê-lo. Pedimos essas coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém.